Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula que nós estamos estudando o Bereshit, o livro da criação, a origem da vida. E já antes de começarmos essa aula, gostaria de pedir a você que nos ajudasse comentando, compartilhando nos seus grupos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram e no Instagram. Você que é da plataforma de vídeos curtos, vou fazer cortes e estarei postando lá. Mas se você quiser essa aula na íntegra e as outras que antecederam, está naquela plataforma de vídeos maiores, aquela vermelha, você sabe muito bem qual é. Começa com Yu, termina com Tube e está lá completo. Eu aconselho que você vá a ela para você pegar as aulas para que você não se perca naquilo que nós vamos falar, porque aquilo que já falamos nós não vamos mais abordar, para não sobrecarregar de um conteúdo desnecessário, pois já está nas aulas, umas aulas antes, vídeos já postados na playlist. O meu ID é Osmundo Castro 40, você vai encontrar lá. Nós vamos já, sem perda de tempo, entrarmos aqui mais essa aula que nós vamos estudarmos juntos. Nós paramos no versículo de número 2 de Bereshit. Agora nós vamos pegar a partir do terceiro versículo, que já vamos entrar aqui na terceira fase da criação. Recomendo que veja os vídeos anteriores para que você entenda aquilo que estamos falando, para que você possa fazer uma boa assimilação e entenda o assunto que estamos transcorrendo, certo? Lembrando a você que serão mais de 100 aulas, 100 horas de aula. Aulas serão muito mais, né? Porque às vezes vídeo a gente faz menos, mais curto, mas são necessariamente mais de 100 horas somente em Gênesis. Não esquece de se inscrever no canal, aperta o sino de notificação que teremos aulas semanais. E agora nós já estamos no capítulo 1 de Gênesis e no terceiro versículo. Nós vamos já entrar no assunto sem mais delongas. Vamos lá então? Veja bem. A partir do terceiro versículo, estaremos na fase da organização. Como eu disse, nos vídeos anteriores falamos as três fases da criação. A fase da perfeição, depois vem aquela fase da bagunça. Agora é a fase da organização que Deus agora está tratando conosco. Veja bem, nessa etapa do estudo, entenderemos que os 7 dias da criação é uma referência a 7 planos conceituais. Ou seja, 7 dias, eles são uma referência às 7 palavras de Bereshit, que, vamos lá, que é Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Essas 7 palavras, no qual estudamos, representam 7 céus, 7 mundos. Então, nós vamos, na medida em que se fala dia 1, dia 2, dia 3, ela é equivalente a uma palavra daquelas, que é a criação do mundo. E é nessa linha de raciocínio, nesse estudo, em que nós vamos pautar até o 7º dia da criação. E você, na medida que nós formos aqui avançando, você vai compreender melhor o que estamos falando. Veja bem. Os dizeres foi tarde e foi manhã, dia 1, 2, etc., não se trata da nossa realidade cronológica. Por quê? Porque o Sol, a Lua, as estrelas e os demais astros
só foram criados no quarto dia. Logo, o ciclo solar não é aplicável nos 3 primeiros dias. Veja que os 3 primeiros dias eles são muito mais conceituais, são muito mais uma ideia de Deus que ele trouxe, ainda está na sua realidade, porque não se, por motivo do Sol ser criado somente no quarto dia, os 3 primeiros dias da criação, não havia ordem cronológica de, por exemplo, de 24 horas. Não havia. Por quê? Porque o Sol não tinha sido criado ainda. O Sol é criado a partir do quarto dia. Então, até o terceiro dia, o que nós vemos são conceitos, ideias da criação do mundo. Então, não é... Quando nós olhamos para primeiro, segundo e terceiro dia, não necessariamente está dizendo esse dia físico que hoje nós contemplamos de 24 horas. Não, porque o ciclo do Sol não é aplicável nesses 3 dias. Até porque ele não havia criado ainda o Sol, nem Lua, nem estrela. Então, se você for ler o texto e prestar bastante atenção, você vai observar isso que eu estou lhe dizendo, que o Sol é criado a partir do quarto dia. Então, o dia 1, 2 e 3, ele não pertence a uma realidade cronológica que nós entendemos hoje em dia, que é de 24 horas. Vamos lá. Segundo os sábios, os 7 dias da criação é uma clara referência às 7 primeiras palavras do primeiro versículo, que são 7 mundos, 7 céus ou até mesmo dimensões. Agora aí a maneira que você conseguir assimilar melhor, não tem problema, ou mundo, ou céu, ou dimensões, ou portais. Na maneira em que você conseguir assimilar, você pode, então, denominar o que seria esses 7 dias, que são referência às 7 primeiras palavras do primeiro versículo que nós lemos. Vamos dar uma continuidade aqui nessa introdução. Ou seja, Bereshit, a luz infinita, então tudo que ocorre no primeiro dia da criação, ele é uma referência a Bereshit, a luz infinita. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Não preciso aqui adentrar na luz infinita porque já temos vídeo no canal com este tema. Bará, a contração, e Elohim, o homem primordial, está além da nossa realidade intelectual. Esses 3 mundos que se fala aqui, que no caso é o que nós vamos adentrar, que é o primeiro, segundo e terceiro dia, ele está além da nossa realidade intelectual. São conceitos abstratos que nós vamos adentrar aqui e estudar aquilo que Deus quis que soubéssemos, aquilo que Deus quis revelar para nós através da sua Sagrada Escritura. Vamos lá, então, vamos prosseguir. Partindo do versículo 3, abordaremos estes temas, alguns como o formato e organização dos dias. Exemplo, 4 etapas da criação. Aqui é muito importante que você preste atenção aqui. Em toda a criação, Deus faz ele em 4 etapas, 4 ordens. Ou seja, primeira etapa ele dá a ordem, a segunda etapa ele executa, a terceira etapa ele faz a avaliação e a quarta etapa a conclusão, que todos sabem que a conclusão é que nós vemos e viu Deus que era bom. Todos conhecem os textos da criação, isso aí é fato.
Mas por que eu chamo você a atenção nesses 4 pontos, nessas 4 etapas? Porque elas serão muito importantes no que tange, no que diz respeito à explicação de algumas palavras da Bíblia Sagrada. Então é necessário que você redobre sua atenção nesse ponto. E mentaliza isso, o mundo criado, 7 dias foi criado em 4 etapas: ordem, execução, avaliação e conclusão. Nós vamos usar esses termos aí mais para frente. Vamos lá então? Aqui eu escrevi uma observação. É muito importante voltar toda a sua atenção nessas 4 etapas, porque são muito relevantes e tratam significando e tratam de significado extremamente importante para o estudo da origem da vida. É extremamente importante nós observarmos isso aqui, porque vai chegar a determinado ponto que, se nós não tivermos essa compreensão dessas 4 etapas, vai ficar difícil, muito complexo de entender a realidade da vida. Vamos lá então? Como veremos que nada é por acaso, ou obedecer a uma simples nada é por acaso ou obediência a uma simples ordem gramatical. Verbos, por exemplo, indicam mais que presente, passado e futuro. Alguns são conceitos, ideias relevantes. Então, aquilo que eu disse em alguns vídeos atrás, é muito importante não só você ler a Bíblia no seu original. Por quê? Porque a língua hebraica ela é diferente da nossa, é outra linguagem. Então, não se atenha tanto na tradução literal. Vou trazer ela, tradução literal, mas não se atenha tanto na tradução literal, porque vai ficar complexo de você entender. Mas ensina as ideias em que ela traz. Para uma boa interpretação bíblica, do hebraico bíblico, é necessário que você preste atenção nos conceitos e nas ideias que as palavras trazem para nós. Então essa foi uma rápida introdução. Nós já vamos adentrar ao texto. Eu escrevi e traduzi no caderno para ficar melhor, que no óculos, graças a Deus, é bom, mas aqui pertinho fica melhor de nós vermos, né? Olha, o terceiro versículo ele começa assim: Vaiomer Elohim, vai Rior. Vaiomer Elohim e Rior, vai Rior. Aqui tá melhor, aqui minha letra não é das melhores, então vamos mudar o plano, vamos ler aqui mesmo, certo? Tá. Vamos lá. Vaiomer Elohim e Rior, vai Rior. Vaiar Elohim et Haor Kitov. Então a tradução seria: Vaiomer e disse. Elohim, nós já falamos sobre Elohim, é Deus, né? Mas tem um estudo sobre Elohim, está lá. E ri é o verbo seja. E or é luz. Então, e rior, e seja luz. Vai ri e ouve or, e ouve luz. Vai rior, e ouve luz. Vaiar quer dizer e viu. Elohim, et haor, e a luz, kitov. Kitov, que quer dizer pois, e tov é bom.
Então, vamos parar aqui, dar uma pincelada, que esse irri, o verbo irri, ou seja, eu acho que eu tenho ele escrito aqui. Vamos... Tá aqui. A ordem, essa foi a ordem. Vaiomer é a ordem de Deus. E seja luz. O verbo é no sentido de constância e permanência. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que esse verbo seja, além de, diferente do verbo bará, que é criou do nada, seja já é para que aparecesse de algo que já existia. A luz. Que luz é essa? Calma, vou explicar para você que luz é essa aqui mais para frente um pouco. Então, fala de constância. O verbo seja aqui, ele fala de constância, de permanência. Que está ali e pronto, acabou. Como é o que nós vemos atual. Que não há... a luz ela não cessa de maneira nenhuma. Quando escurece aqui, vamos, por exemplo, no Brasil, não é porque a luz acabou. Pelo contrário, a Terra virou, fez uma sombra, é de noite, mas a luz ela permanece. Ela é constante, ela é estável. Ela sempre vai existir, a luz. Por isso seja luz. Há sempre uma permanência da luz. Ela é constante. Então, vamos prosseguir? E houve luz. Também está dizendo e houve, que foi instantâneo. Assim que Deus acabou de falar, haja luz rapidamente, sem nenhum processo, sem nenhuma etapa, sem nada acrescentar ou diminuir, a luz apareceu. Então, o que está dizendo aqui é que a luz é de algo que já é existente e ela apareceu instantaneamente após a ordem de Deus. Prosseguindo. Observe que o verbo irri, seja, não é o mesmo do bará, criou. Bará criou do nada. Irri é de algo já existente. Os sábios declaram que essa é a luz será revelada na sua totalidade no mundo vindouro. Isso aqui é muito importante. Veja, como o Sol ainda não existia, essa luz não se refere à luz solar, a luz física, vamos dizer assim, que nós vemos. Não. Ela está falando de uma luz espiritual. E essa luz espiritual, ela vai ser revelada na sua totalidade. Por que totalidade? Porque já nós vamos entrar aqui no assunto e nós vamos observar que tem algumas nuances aí. Então, ela só vai ser revelada na sua totalidade no mundo vindouro. Aquele que nós estamos almejando, esperando. Na sua totalidade ela vai aparecer. Alguns têm uma ideia e dizem que no caso, a instrução de Deus. Ou seja, no hebraico é Torá. Mas a instrução de Deus em toda a sua totalidade vai ser no mundo vindouro. O que nós temos aqui é apenas o necessário para que nós alcancemos, vamos dizer assim, uma vaga, uma maneira bem humana de falar, uma vaga no mundo vindouro. É a Bíblia que nós temos. São recursos, é o recurso necessário para chegarmos no mundo vindouro, essa que nós temos em mãos. Mas essa luz, ela é muito mais abstrata, muito mais complexa, que foge ao nosso entendimento, e ela só vai ser revelada na sua totalidade quando nós chegarmos no mundo vindouro. Vamos lá para o versículo de número 4. O versículo de número 4 está aqui. Ele diz assim:
Vayar Elohim et Haor Kitov. Vai vider Elohim Bein Haor. Uveim Hahosher. Ou seja, e viu Deus a luz, pois é bom. Separou Deus entre a luz e entre a escuridão. Esse é o versículo de número 4. O que é que nós temos aqui no número 4? Temos aqui algo interessante também. Veja. A escuridão é retirada de dentro da luz. Essa luz é muito distante da nossa compreensão. O que temos é uma penumbra dessa luz, um entendimento escurecido dessa luz. Ou seja, por que um entendimento escurecido? Veja bem que primeiro ele fala sobre a luz. Ele não fala que tinha escuridão. Ele tinha a luz. E a escuridão ela sai de dentro da luz. É como se de uma maneira, vamos tentar aqui fazer uma metáfora, é como se você olhasse para o sol, num sol do meio-dia, e quando você fixasse os olhos, as suas vistas ela começa a escurecer. É mais ou menos isso. É uma semelhança, uma assimilação, para que você entenda o que o texto está querendo dizer. A escuridão saiu de dentro da luz. Então é isso que o texto está trazendo. Ou seja, não é que a Bíblia Sagrada ela é uma escuridão. É porque se ela for comparada à luz que Deus disse, haja luz, ela é uma penumbra dessa luz, um entendimento escurecido. Por que entendimento escurecido? Para que você ande na escuridão, você precisa usar os seus sentidos, seu ouvido, seu tato. A visão você não vai usar porque você não está enxergando. Então, é necessário que você use os seus sentidos. E a Bíblia Sagrada, ela é exatamente isso. Para nós tentarmos ter uma compreensão e uma interpretação, temos que usar os nossos sentidos para compreender. É mais ou menos essa é uma metáfora que eu estou trazendo para você, para ver se eu consigo esclarecer aquilo que o texto está dizendo. Que a escuridão ela sai de dentro da luz. Não havia escuridão e não havia... havia uma escuridão e havia luz. É aquele símbolozinho chinês, eu acho, treva e luz junto. Não. A escuridão sai de dentro da luz. Então Deus separa. Aí ele continua. A Bíblia é a nossa luz espiritual. É um farol para termos um norte em nossa existência. Quando comparada com essa luz, veremos que é apenas um feixe de luz. Para nós, será revelada a sua totalidade no mundo vindouro. É aquilo que eu estou dizendo aqui para você. Que toda a totalidade desta luz, do primeiro dia, ela será revelada no mundo vindouro. Quando todos nós estivermos lá. Antes que eu me esqueça, nós estamos no Bereshit, tá? Primeiro dia, Bereshit. Primeiro dia. Vamos prosseguir para o versículo de número 5. Como eu disse, eu falei que nós iríamos estudarmos e trazer a tradução literal da Bíblia no seu original e estudarmos palavra por palavra, mas isso é uma referência a dizer que palavras que tenham alguma relevância, como é no caso aqui que nós estamos vendo. Palavras que têm alguma relevância de entendimento abstrato, nós vamos trazer aqui para vocês e tentar esclarecer o que ela está tentando nos falar, nos mostrar. No versículo 5, vamos lá, eu parei no 4, Vaiomer Elohim, tá.
Vaikra Elohim. Aqui, Vaikra. Pronto. Vaikra nomeou. Ou seja, ele não deu nome. Ele não deu nome, ele nomeou. Por quê? Porque já existia. Então ele apenas nomeou aquilo que já era existente. Ele não inventou um nome. Para ele poder inventar um nome, essa coisa teria que aparecer. Ele apenas nomeou aquilo que já existia, que é a luz. Agora vamos prosseguir. Vaikra Elohim, no meu Deus. Vaikra Elohim. Laor Yom. Laor é essa. Laor é essa luz. Dia. Vela Rocher. E essa escuridão. Cadê? Essa escuridão. Cará. Chamou. Lailá. Cará Lailá. Chamou noite. Vai rir Erev. E houve tarde. Vai rir Boker. E houve manhã. Yom errado. Agora veja, aqui tem uma diferença, aqui tem algo aqui que nós vamos comentar. Lailá, em hebraico, é noite, se referindo à escuridão total. E Erev também é noite, mas é a noite no sentido de que está escurecendo, a tardezinha. É isso que está querendo dizer. Quando está escurecendo, fala-se Erev. Erev. É Erev mesmo, deixa eu ver. No meu tá melhor, que aqui eu não pus os pontos. É isso mesmo, Erev. De tardezinha, Erev, de tardezinha. E aqui algo importante, que vale a pena trazer para você, que toda a criação ela foi feita durante a noite, se você for observar. Porque o dia ele é contado a partir de tardezinha em diante. Porque, olha, escute bem o texto. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. Ou seja, foi durante a noite a criação. A criação foi feita à noite. E o dia é contado a partir... Começou a escurecer, apareceu as 3 primeiras estrelas. Biblicamente, já conta como um dia seguinte. No nosso caso, como temos de costume, é a partir da meia-noite. Mas, biblicamente, começou a escurecer e aparecer as primeiras estrelas, já se conta como um dia anterior. E aqui tem um ponto muito interessante. Dia 1. Por que não dia 1º? Dia 1. Vamos ver por que o dia 1. 5. Yom Echad, ou seja, dia 1. Por que dia 1? E não Rishon, primeiro, que seria o correto de ser escrito. Primeiro, dia 2º, terceiro, dia 4º, e assim por diante. Refere-se ao dia 1, porque não havia outra existência, só Deus. Por isso dia 1, não dia 1º, porque não havia mais nada, somente a existência de Deus e a sua luz. No dia 1º era só isso que existia. Não existia anjo, nem o Messias, não. Só existia Deus, somente Ele. Por isso, dia 1, o único Deus, a única existência que houve naquele primeiro dia, que havia naquele primeiro dia. Era somente Ele. Não havia mais nada que estivesse ali. Até porque, se você for acompanhar a linha de raciocínio que eu estou trazendo, o verbo ir, identificando que era de algo que já existia, ou seja, a luz do próprio Deus não foi criada, mas ela já existia naquele momento. Por isso chamado o mundo
da luz infinita, o céu da luz infinita, porque ela já era existente, a luz do próprio Deus. É essa que nós estamos almejando um dia chegarmos lá e encontrarmos. Pronto, esse foi o primeiro dia. Yom. Agora vamos para o mundo de Bará, o segundo dia. O segundo dia está a partir do versículo de número 6. Cadê Bará? Aqui está. Ele começa com uma ordem, né? Aqui ele começou com uma ordem, ele disse haja luz, né? E houve a luz, né? Quer dizer, a conclusão, houve a luz. Aí Deus viu que era boa, então ali ele fez a avaliação que era boa. E aí, dia 1, ou seja, ele concluiu, bom, está concluído, esse aqui é o dia 1. Ou seja, a ordem, a execução, a avaliação e a conclusão para fechar com chave de ouro. Vamos para o segundo dia. No versículo de número 6, diz assim: Vaiomer Elohim e Hiraquia. Cadê? Vamos traduzindo, né? Tudo. E disse Deus, seja o firmamento. Aqui é algo muito importante que eu quero trazer para você. Hiraquia está traduzido como firmamento. Porém, literalmente, raquia quer dizer camadas. Ou seja, foram feitas camadas. Está traduzido como firmamento, mas de maneira literal, escrito literalmente, é camadas. Vai hierarquia, betor, dentro, ramai, das águas. Opa, que nós temos aqui já algo interessante. Tinha camadas dentro da água. Isso aqui é um ponto interessante que às vezes nós como nós lemos ela de maneira viciada, nós não observamos esses pontos. Vaiomer Elohim, e disse Deus, Iraquia, ou seja, e haja camadas, Betor, Ramai, dentro das águas. Essas camadas já estão existentes dentro da água. O texto está dizendo isso, que havia camadas dentro da água. Deus fez que houvesse camadas dentro da água. E nós vamos ver mais para frente um pouquinho o que é que isso significa. Vamos lá? No segundo dia tem uma surpresa. As águas, não há relato da sua criação, mas a sua existência é notável e abundante. Como nós vemos, em nenhum momento sequer você vai ouvir falar da criação das águas, porque elas são existentes. Mas essas águas são águas mesmos? É como eu disse, esse versículo, esses 3 primeiros dias, Deus está passando conceitos e ideias abstratas. Está falando conosco de uma maneira que nós possamos entender, que possamos assimilar para compreender aquilo que ele está querendo dizer. Na verdade, é isso que está falando. No segundo dia, Deus, usando termos físicos para passar uma ideia, para que possamos entender o seu propósito e o seu desejo. Essa é a realidade da criação. 6, isso, 6. Deixa eu ver. Eu não marquei, mas para não perder, mas é essa aqui mesmo. Vamos lá então. Metaforicamente falando, águas em abundância. As águas, metaforicamente falando, está ligada ao desejo. Na aurora do segundo dia, como não há uma outra existência,
é óbvio que é o desejo de Deus. A água aqui nesse texto está simbolizando o desejo. Aí você começa a fazer uma reflexão, entenda, no dia primeiro só havia somente a existência de Deus, como vemos há momentos atrás. Quando amanhece o segundo dia, que a água, ou seja, não há nenhum tipo de criação ainda, e a água ela traz um sentido de desejo, significando desejo, ou seja, o desejo de Deus. Por aí, espero que você tenha entendido. De raiou o segundo dia, não havia nenhum tipo de existência, e a água aqui ela traz o significado de desejo. Obviamente que esse desejo é o desejo de Deus. Mas é um desejo que Deus criou camadas dentro desse desejo. E por que essas camadas? Nós vamos agora entender agora por que essas camadas. Vamos lá? Chama a atenção que até o presente momento, é um apenas. Ah, tá. Observe aqui, como na leitura que você vai ver, nós lemos aqui, até o presente momento ele é um desejo só apenas, é uma água. Tem camadas, mas é uma água só. Não há separação. Ou seja, é um desejo só de Deus. É um único desejo. Não há separação desses desejos, é um único desejo. Vamos lá prosseguir? Ou seja, na teoria o desejo está perfeito, mas na fase da concretização do desejo, as coisas serão ajustadas, outras reajustadas. Essa é a ideia, ou seja, o desejo de Deus é um, ou seja, aquilo que está planejado por Deus ainda está na teoria. E tudo aquilo que você teoricamente planeja fazer está perfeito. Na maneira como você vai executando, aí que você começa a ver alguns detalhes que terão que ser acrescentados. Algumas coisas que devem ser tiradas, outras colocadas, acrescentadas. Então, na teoria, o desejo estava perfeito, mas na hora da execução, Deus viu que algumas coisas teriam que ser realocadas, readaptadas, criadas ou retiradas. Você entendeu aqui que eu quero dizer para você? Que teoricamente, até o primeiro dia, tudo ok. A partir do segundo dia, já começa a ter alguma mudança em algumas coisas e em outras. O desejo até então é um só. Mas, porque ele ainda, o seu desejo ainda está na teoria, teoricamente. Quando você passa a tentar executar o seu desejo, aí sim você começa a ver que é necessário algumas mudanças. Alguns pontos, retirar alguma coisa ou acrescentar. Essa é, sem sombra de dúvida, a explicação mais adequada para agora. Veja lá. Vamos prosseguir então? Tá. Vamos, aqui eu botei 3 etapas, foram 3? Deixa eu ler, acho que eu estou passando alguma coisa. Não estou. Tá. A primeira etapa houve camadas, aquilo que nós dissemos, entre as águas. Entre águas e águas. Ou seja, não há uma... Vamos entender, esse ponto aqui é importante. Vamos entender essa etapa da criação da criação da água, não, da separação da água. Primeiro que nós lemos foi o 6, né? O 6 nós lemos que... No 6 nós lemos que Vaiomer Elohim, disse Deus, e hierarquia, e seja camadas, Betor Ramai,
das águas. Vai aqui. Vai mevedil, deixa eu conferir. Vai mevedil, isso mavidil, isso. Vai mavedil, beim, mai, lamai. Ou seja, vai e houve, mavidil, separação, beim, entre mai e lamai, e essas águas, ou seja, houve uma separação de águas e essas águas. Dois tipos de águas, dois tipos de desejo, e houve a separação. O que separou ela foram essas camadas. E como é que você pode entender mais ou menos o que está querendo dizer? É que se você for agora pesquisar no Google o Rio Negro e Solimões, são dois rios que as águas se misturam, porém a sua coloração não se mistura, não se torna outra cor. O Solimões é uma água mais barrenta e o Rio Negro é uma água mais escura, quer dizer, eles correm paralelo um ao outro e não se misturam as suas cores. É mais ou menos, aqui numa comparação, né, numa metáfora, é isso que está dizendo, as camadas, mas ainda estavam juntas, quer ver? Vamos prosseguir aqui as minhas anotações. Primeira etapa, houve camadas entre as águas. Águas e águas, ou seja, não há uma separação ainda. Camadas que identificam águas de águas. É um paradoxo. As águas estão juntas, mas divididas entre si. Elas não foram separadas ainda, como nós veremos na frente. Elas ainda estão juntas, mas estão divididas, não estão mais misturadas. Há uma divisão nelas. Como agora eu acabei de dar o exemplo do Rio Negro e dos Solimões. Estão fluindo na mesma velocidade, no mesmo objetivo, no mesmo local, porém a sua coloração não se mistura. Acho que esse deve ser o exemplo mais prático e fácil que eu posso trazer para você. A segunda etapa está no versículo 6. Estamos vendo o 6, cadê? Versículo 6. A segunda etapa está no versículo de número 7. Vamos ver aqui a tradução. Que diz assim: Vaias Elohim, e fez Deus et harakia, e fez Deus a camada, Vaias Elohim et harakia, e fez Deus a camada, vai avidir, separação, bem, entre Ramai, águas, Asher, cadê? Asher, esta sobre, está, no caso, está traduzido sobre em cima, né? Mas aqui, Asher, cadê? Sim, vai medir. Asher, Mitahat quer dizer embaixo, tem a separação das águas, estas, Asher, Mitahat, as águas estão embaixo, Lerakia, e essas camadas, Vebeim, entre Ramai, e as águas, Asher, esta, que é Asher,
Asher meal, que é sobre, né? Em cima. Laraquia, vai rir, e assim foi. O versículo número 7 termina assim, e assim foi. Assim que Deus fez. Vamos lá, conseguindo, parei na etapa 3, certo? Não, deixa eu ver. Ah, tá. Agora, definitivamente, Deus as separa. Agora, uma vez separadas, não é possível que sigam o mesmo fluxo. Em outras palavras, o desejo pode ter a mesma essência, mas o caminho para alcançá-lo não será o mesmo. Os desejos ele pode ter até a mesma essência, o mesmo objetivo, mas agora ele não pode ser traçado do jeito que um vai ser traçado, o outro vai ser também. E agora não há mais essa possibilidade porque houve esta separação. Enquanto eles fluíam juntos, eles fluíam pelo mesmo caminho, seguiam o mesmo fluxo, separado entre si, mas estavam no mesmo fluxo, estavam emendados. E aí, o que eu acho importante que você entenda o que estou dizendo aqui, que mais tarde, mais um pouco aqui para frente, você vai ver a consequência que essa separação trouxe. Mas vamos com calma, por etapas. A terceira etapa é um distanciamento relevante. As águas de cima representam os desejos espirituais. E as águas de baixo, os desejos material. Surge aqui o segundo elemento que compõe o planeta Terra, que é o vento e o ar, tá? Que os separam. Ou seja, como nós lemos a princípio, que Ruach quer dizer vento, que Ruach pairava sobre a face das águas, o vento de Deus pairava sobre a face das águas. O que é a divisão entre desejo material e desejo espiritual é o vento de Deus, o Espírito de Deus, que está entre esses dois. Para que haja essa conexão de espiritual e material, é necessário que tenha o Espírito de Deus. Essa é a mensagem que está trazendo. Espiritual, que é as águas de cima, e desejo material, que são as águas de baixo. E aqui nesse meio circula o vento de Deus, que é que faz a ligação, ou melhor dizendo, esse distanciamento entre material e espiritual. Vamos lá? O verbo aqui, vaias e fez, indica que essas camadas foram feitas por etapas, diferentemente do verbo iri, e seja. Vai rir quer, e foi assim. Não é o mesmo verbo irior, permanente, estável, que não muda. Ou seja, que os céus, ele tem sim uma permanência, mas nós sabemos que surgirão novos céus e nova terra. Então, ele é usado esse verbo. Vai rir, quer. E foi assim. E houve assim. E o verbo usado qual foi? Vaias, que é o verbo que foi usado para que foi feita o raquia, vamos chamar de céu, mas nós acabamos de ver a sua tradução. Foi feito gradativamente. Houve uma etapa para que houvesse a sua conclusão. Por isso nós vemos aqui que houve essa tá aqui um ponto que eu botei, porque a luz ela sempre vai permanecer, o céu nem tanto, e foi assim.
Vai chegar um dia que não haverá necessidade desse céu. Por isso o verbo vaias. Já a luz, ela é permanente, ela vai permanecer. Ela vai existir para a glória de Deus para todo sempre. Agora vamos ao... Nós lemos até o versículo de número 8, que é o encerramento do segundo dia. Agora eu quero que você preste bem atenção no versículo de número 8. Cadê? Que quer dizer o seguinte: Vaikra Elohim, Vaikra, onde está o Vaikra? Vaikra. Tá, e no meu Deus, Uraquia, Shammai, ou seja, nós estudamos sobre Shammai, águas de lá. Chamou Deus aquele de Shammai, águas de lá. Agora observe aqui. Vai rir Erev, e houve tarde, e foi tarde. Vai rir Boker, e foi manhã. Yom Shini, ou seja, segundo dia. O que você vai observar, não sei se você já observou, que tanto no primeiro dia, no terceiro dia, quarto, quinto, sexto e sétimo dia, sempre vai ter a frase Kitov, e viu Deus que era bom. Mas, se você for observar, aqui no segundo dia, não tem essa frase, Kitov. Deus não viu que era bom, quer dizer, não tem essa frase. E viu Deus que era bom. Você pode ler na sua tradução, daí o primeiro dia você vai dizer, e viu Deus que era bom. Primeiro dia. Terceiro dia, e viu Deus que era bom. Quarto dia também. Quinto dia também. Mas no segundo dia não tem essa frase, e viu Deus que era bom. E vamos ver agora quais os motivos porque Deus não viu que era bom. Vamos lá então. Já para encerrar esse estudo de 8, nós estudamos, já estamos no versículo de número 8. Veja bem, você consegue identificar que a diferença existentes entre o dia 1 e o segundo dia? A palavra Kitov. Pois, Kitov, traduzido pois bom. Na avaliação não está escrito e viu Deus que era bom. Existem dois motivos principais para que Deus, nessa avaliação, não achou que o segundo dia era bom. O primeiro foi a separação de águas e águas. Águas de cima, desejos espirituais, e águas de baixo, o desejo material. Os versículos antes, os dois desejos fluíam juntos. Nunca foi do agrado de Deus focar-se em um dos dois desejos e menosprezar o outro. O propósito de Deus com a criação é trazer prazer e felicidade ao ser humano. Por isso, o empenho e capricho na magnitude da criação para o usufruto da humanidade. Esse é um dos motivos que Deus viu que não era bom. Porque houve uma separação dos desejos. Quando você vai ler versículos antes, você vai ver que o desejo era um só. Era um só desejo.
tanto espiritual como material. Havia este equilíbrio nos desejos. E com essa separação, Deus, ele não achou bom essa separação dos desejos. Porque o que Deus quer é que andemos em equilíbrio com nossos desejos espirituais e nossos desejos materiais. De manutenção do nosso corpo, um conforto para nossa família, um ótimo lugar de moradia, mesa farta em nossos lares. Muito ao contrário daquilo que alguns apregou. Entendeu? Para Deus, essas coisas têm que andarem juntos. Porque no princípio foi assim. O desejo era unido, foi assim no princípio. Não havia essa separação. Vou ser mais espiritual. E não terei desejo material. Você tem que ter os dois desejos. Tanto espiritual quanto material. Isso é de Deus, é criação de Deus. É isso que você tem que botar na sua cachola. Como é que você pode prestar um culto a Deus, uma adoração a Deus, com o estômago vazio, doendo de fome? Ou não tendo nem aonde morar? Eu sei que tudo a gente tem que dar graças a Deus. Porque pelo menos a vida você tem. Mas nunca foi do agrado de Deus essa separação de desejo espiritual com desejo material. Isso aí você vai ver muito as pessoas que ganham dinheiro com isso, dizendo para você se afastar do material e buscar o espiritual. Eles estão ganhando dinheiro, você não está. Você, me desculpa a palavra, está sendo trouxa. Busque tanto o espiritual quanto o material. Foi o desejo de Deus do princípio, estava junto. E nesse segundo dia, por haver essa separação, Deus não achou bom isso. Prosseguindo. Por outro lado, a obsessão por desejos espirituais pode ser nociva ao ser humano, levando em conta a maldade do ser humano que usou desse artifício para enriquecer, induzindo pessoas a se abster de bens materiais. Você conhece muito bem a história da Igreja Católica. Se você estiver passando fome, então você está no caminho de Deus, no caminho certo. Importante que os homens de Deus não passem necessidade. Você pode. Mas os homens de Deus não podem passar necessidade. Você, tudo bem, você está no caminho certo. Da pobreza, da miséria, você está certo. Esses artifícios são usados até hoje, eles nunca foram abandonados. Nunca foram abandonados. Sempre estão lá. Aquele que enriquece às suas custas, mas você tem que permanecer um zero à esquerda. Você se mantendo assim, supostamente nesse caminho da humildade, aí sim você está nos caminhos de Deus. O segundo ponto, ele fala que, como veremos ao correr do estudo, o segundo dia não foi completo, ele só foi concluído no terceiro dia. Isso implica que o ser humano deve ser resiliente, constante, parar ou nunca postergar, até mesmo para parar de buscar e concluir seus objetivos. Qual foi outra coisa que você não vai encontrar escrito no segundo dia que Deus não achou que era bom? Foi a inconsistência. Porque você vai observar que ele só terminou de concluir a obra do segundo dia no terceiro dia. Por isso que no primeiro dia está escrito, viu Deus que era bom. No terceiro dia está escrito, viu Deus que era bom. Quarto dia está escrito, viu Deus que era bom.
Mas no segundo dia não está escrito e viu Deus que era bom, porque houve a separação. Deus não acha bom nenhum tipo de separação. E outra, ele só terminou de concluir a obra do segundo dia no terceiro dia. Ou seja, projetos inacabados, Deus não acha isso bom. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós acabamos de ler agora. Esse é o segundo motivo. Como eu disse que ia ser dois principais, e acho que a nossa hora já está bem avançada, nós paramos aqui em Gênesis, no versículo de número 8. Semana que vem vamos para o versículo de número 9. De 9 em diante a seguir. Eu espero você lá. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Espero ter sido útil nesse estudo que estamos tendo. Comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.